Amém, irmãos? Vamos continuar, né, o nosso estudo aqui no Campim com relação às jornadas. E hoje a gente vai prosseguir, né, com a jornada de Mocerote. Vamos ler aqui Números 33, né, nosso texto base. Números 33, 30, para a gente estar começando, né, nosso ruminar nossa meditação nessa jornada, né? Números 33, versículo 30, fala assim, ó: Partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. Partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. Essa jornada de Mocerote, né, que a gente vai falar hoje, é a 27ª que a gente está, são 42, né? Já está na 27ª. Relembrando aos irmãos que é uma estação que a peculiaridade dessas jornadas agora que nós estamos estudando, que ela tem correlação a ancião, né? A liderança, ancião, mas tem também, todas elas têm ensinamento também para todos nós, né? Amém. A palavra de Deus, ela é para todos nós e tem ensinamento, como a gente está falando aqui nessas jornadas, né, da mudança a passagem de bastão, né, ou a mudança de geração. A velha geração, a antiga geração está passando, né, e agora o Senhor está estabelecendo uma nova geração. Então o assunto é esse, né? Então a gente já viu da vez passada que essa jornada desde Asmona, né, até Ezion-Geber, né, elas são jornadas que elas estão ocultas e elas estão, vamos dizer assim, amalgamadas, unidas, entrelaçadas uma com a outra. Elas vão girar em torno desse assunto, né, da passagem de geração, a passagem de bastão, né, da velha geração para a nova geração. Então nós vimos que Miriam faleceu, né, Arão vai falecer, por último Moisés vai falecer nas campinas do Moabe, ali no monte, né, de frente para Jericó, né, diante para a terra, não vai entrar. E são assuntos que todos eles vão estar correlacionados a esse assunto da passagem de bastão. Por isso que eles estão entrelaçados, né, estão bem unidos esses assuntos. É um único assunto, a mudança de geração, né, passagem do bastão, mas são vários assuntos, um interligado ao outro, um complementa o outro, né, são assuntos complementares. Então são assuntos que complementam um assunto principal, que é a mudança de geração, né, passagem de bastão. Esse único assunto. Esses vários assuntos são assuntos complementares. Um assunto vai complementando o outro, né? E hoje vai ser esse de Mocerote, né? Partiram de Asmona e acamparam-se em Mocerote. Essa estação de Mocerote, a gente tem três... temos um texto principal, né, que vai nos falar dela, e temos 3 dicas do Senhor que o Senhor vai abrir essa estação para nós. A gente já viu que os textos, né, dessas estações, elas estão bem ocultas, né? A gente viu que lá a gente vem estudando de estação até Êxodo 19, número 19, né? Quando chega em números, a gente já até deu uma passada nisso. Números 19, quando chega no números 20, já entra a morte de Miriam, né? Então tem a contenda em Meribá, né, que é onde Moisés fere a rocha, que era para ele falar a rocha, ele fere a rocha, creio que os irmãos conhecem essa passagem. E ali estava essa palavra para Moisés e para Arão. Então a partir dali, né, 20, 12, número 20, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão,
Era uma palavra para falar a rocha, essa palavra era para Moisés e Arão. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, por conta disso, aí logo depois aqui no versículo 20 e 22, vai ter a morte de Arão, né? Então a gente tem aqui, é um texto que vai rodear nesse assunto da morte de Arão, né? Então a gente já começa aqui, né? Números 20 e 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que deu aos filhos de Israel, pois fostes rebelde às minhas palavras nas águas de Meribá, que é esse texto que eu falei anterior, né? Que ainda está em 20 ainda. 25. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então a gente vê, né, que é claro assim nesse texto aqui que eles foram para o monte Or, subiram, e é bem claro que Arão ele morre no monte Or, né? É bem claro isso. E aqui em Números 34, 17, a gente já vai ver aqui em Números 34, 17, a outra geração já na terra, né? O Senhor já vai estar dando instrução para Moisés de quem vai repartir a terra. Então, Números 34, 17. São estes os nomes dos homens que vão repartir a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Então a gente vê aqui que o Senhor ele já está dizendo, quem vai entrar na terra, Moisés não ia entrar, nem Arão. Quem iria entrar seria Josué, né? Eles seriam liderados por Josué. Então o Josué repartiria, né, a terra, e Eleazar, que é o filho de Arão, né? Então aqui a gente já vê a nova geração já. Ainda agora aqui em Números 33, que é o nosso texto, Números 33, a gente vai ver no versículo 37. Números 33, 37. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então, essa jornada do Monte Or é a 34ª jornada, né? Que é a jornada do Monte Or, que é justamente onde Arão morreu, né? E interessante que depois dessa jornada aqui do Monte Or, vai abrir um parênteses aqui, ele vai justamente falar da morte de Arão. Mais um texto aqui que fala da morte de Arão, né? Até o 39, versículo 38 e 39. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, mais uma vez, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Arão era da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Então aqui mais uma vez, né, o texto é bem claro, né, da morte de Arão no monte Or, né? Versículo 41. Partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona.
Agora, interessante que tem um outro texto que vai falar da morte de Arão também, que é em Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, capítulo 10, a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 6. Fala assim, Deuteronômio 10, 6. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudigoda e de Gudigoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te, porém o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra, que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então a gente vê que aqui é mais um texto, né, que fala da morte de Arão. Só que esse texto aqui ele tem algo bem assim peculiar, diferente dos outros, que é justamente essa diferença, uma das coisas que vão revelar o sentido dessa jornada de Mosera. Então, é justamente essa contradição que vai revelar o que aconteceu ali em Mosera, justamente essa contradição, o próprio nome Mosera, né? Moserote, né? Que aqui ele fala como Mosera, né? E outra coisa também que vai revelar essa jornada é justamente, né, esse assunto aqui de Números 10. Qual é o assunto daqui, né? Que a gente vai estar vendo agora. Então, a contradição aparente aqui do assunto é que em Números 33... Se os irmãos conseguirem ficar com a Bíblia aberta em Números 33 e Deuteronômio 10, 6, dá pra gente que a gente vai lá e vai vir cá para a gente entender melhor. É o contrário, não? Oi? É Deuteronômio... Não, Números 33... E Deuteronômio 10. Ah, tá. Número 33, 30, a partir do 30. Né? Números 33, 30 e Deuteronômio 10 a partir do 6. Sim, desculpa aí, irmão. Então a gente vai ver que em número 33, a aparente contradição é justamente essa, né? Que número 33, 30 vai falar assim, ó, partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Aí depois 31, partiram de Moserote e acamparam-se em Bene Jaacã. Partiram-se de Bene Jaacã e acamparam-se em Or Agigdade. Partiram de Or Agigdade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Então a gente vê que aqui tem uma ordem, em Números tem uma ordem. E na ordem aqui de Números, vem Asmona, Moserote, depois de Bene Jaacã. Quando você chega aqui em Deuteronômio 10, essa estação de Bene Jaacã, ela já vai aparecer com um outro nome, que é Beerote Bene Jaacã. Então ele vai vir, partindo os filhos de Israel, de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Muda a ordem, né? A gente vê que muda a ordem. Então em Números está primeiro Moserote, depois Bene Jaacã. E aqui em Deuteronômio está Bene Jaacã primeiro, depois Mosera, né? Está ao contrário. E depois você vê aqui no versículo 7, ó, Deuteronômio 10, 7. Dali partiram para Gudigoda. Então aqui vai acontecer aquelas mesmas coisas quando a gente viu a estação de Asmona, que em Números 33 Asmona está escrito de uma forma, né? Mas quando a gente vê em outros textos de Josué, está escrito Asmon,
né? Tá traduzido de uma forma diferente. Então aqui acontece a mesma coisa. Esse Bene Jaacan, lá de Números 33, aqui em Deuteronômio vai aparecer Beerote Bene Jaacan. Lá em Números 32, Números 33, 32, vai estar Or Agigdade. Partiram de Bene Jaacan e acamparam-se em Or Agigdade. Partiram de Or Agigdade e acamparam em Jotbatá. Esse Or Agigdade, ele vai estar aqui em Deuteronômio 10, no versículo 7, como dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá. Então tu vê que de Gudgoda para Jotbatá. Aqui em Números 33 é de Or Agigdade para Jotbatá. Muda, a tradução muda, mas o local é o mesmo, né? Então a contradição aparente, né, aparente contradição de Números 33 e Deuteronômio 10 é que a ordem está invertida. Nenhum tá que eles partiram de Moserote para Bene Jaacan, né, em Números está assim, e em Moserote está que eles estavam em Beerote Bene Jaacan e para Mosera, está ao contrário. Aparentemente uma ordem invertida, né? Então tem algo que a gente tem que entender aqui, o seguinte, algumas coisas, né, para a gente ficar mais claro no texto, né? A ordem correta, primeiro vamos falar da ordem correta do texto. Qual é a ordem que seria a ordem correta? A ordem correta das jornadas, ela é a de Números, né? Essa de Números 33 é a sequência da ordem correta das jornadas. Porque, vamos lá em Números 33, versículo 2. Números 33, 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada. Então, aqui em Números 33, está escrito as saídas dos israelitas, né, do povo de Israel, caminhada após caminhada. Está em sequência. Conforme o mandato do Senhor, são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, a ordem correta é essa aqui. A ordem correta da jornada é essa daqui, de Números 33. Então, em Números 33, a gente já viu que Arão ele vai morrer lá no Monte Or, que é vai acontecer entre o versículo 37 e o 41, de Números 33, certo? Então, número 37, partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Aqui que morreu, né, Arão. E 41, partiram do Monte Or e acamparam-se, já seria a 35ª jornada. Então, essa daqui é a ordem correta, justamente número 33. Porque Números, a diferença do que está acontecendo aqui em Números para o que está acontecendo em Deuteronômio, é isso justamente que vai clarear a jornada, né? Aqui em Números, o propósito de Números aqui é colocar as coisas em ordem. O livro de Números está colocando todas as coisas em ordem. Então o povo ele chega lá no Monte Sinai, o povo chega um bando de escravos, né? Chega lá no Monte Sinai, chega um bando de escravos. Mas quando eles estão saindo, né, para começar, depois do Monte Sinai, já tem um exército pronto. Eles ainda vão errar várias vezes, mas o exército todas as coisas já estão postas em ordem. Então, esse é o propósito de Números. Então, por isso que aqui a ordem justamente correta é justamente essa. Já em Deuteronômio 10, o propósito é outro. O propósito de Deuteronômio 10, quando Moisés escreveu Deuteronômio 10, Moisés ele não tem o princípio não tem a preocupação, vamos dizer assim, da ordem das coisas. Então, aqui em Deuteronômio 10, as coisas não estão em ordem. O que Moisés está querendo aqui, né, com o livro de Deuteronômio, é preparar a nova geração para entrar na terra. Então, Moisés está dando mandamentos, né? Deuteronômio foi escrito ali nas campinas de Moabe, de frente nas margens do Rio Jordão, de frente para Jericó, e Moisés está passando instruções para a nova geração, para eles entrarem na terra. Então, aqui em Deuteronômio 10,
Moisés está falando, ele começa aqui no 10:1, ó. Ele está falando um assunto para o povo ali, né, que vai entrar na terra, para a nova geração. Ele está lembrando a questão do Monte Sinai, né, que é justamente o que eu falei, quando o povo chegou lá como um escravo, né, e o Senhor foi dando mandamento, o Senhor foi falando do sacerdócio, o Senhor falou do templo, o Senhor falou dos utensílios, né, do tabernáculo, né, o Senhor vai falando de todas aquelas, o Senhor vai dando revelação para eles. Quando eles chegam no finalzinho dessa jornada do Monte Sinai, eles já estão com todo o depósito. Já tem toda a revelação. Moisés subiu ontem 11 vezes, não foi isso? E cada subida de Moisés, revelação. O Senhor estava derramando um depósito. No finalzinho, o Senhor vai dar os mandamentos, os 10 mandamentos, e Moisés vai descer com aquela tábua. O que vai acontecer lá? O povo, né, depois de ter com todo o depósito ali, toda a revelação, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra aquelas tábuas, não é isso? E a gente já conhece a história. O sacerdócio deles é aprovado, e somente quem é aprovado é a tribo de Levi, né? Quem é do Senhor, quem se consagra, quem tem uma vida consagrada ao Senhor, passa para cá. Só os levitas passaram, se consagraram ao Senhor, né? Quem é do Senhor? Os levitas passaram para o lado de Moisés, né? Então a gente sabe que o sacerdócio foi dado para ele, e é justamente isso que Moisés está falando aqui com ele, né? Vamos ver 10:1, Deuteronômio 10:1. Ó, naquele tempo me disse o Senhor. Que tempo é esse? Lá no Monte Sinai, quando estava acontecendo essas coisas. O povo estava chegando lá como escravo, recebeu todo o depósito de Deus ali, né? Toda aquela instrução, toda aquela revelação, né? E o Senhor pediu para lavrar as tábuas, e lá, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, aquelas tábuas foi quebrada. E agora aqui o Moisés está falando com essa nova geração da segunda tábua de pedra que foi escrita, né? A segunda tábua. Ó, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ó. As primeiras tinham sido quebradas. E sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Né? Esse monte aqui é o Monte Sinai. Então Moisés está falando, né? Lá nos campos de Moabe, de frente para o Rio Jordão, né? De frente para Jericó, para a nova geração, ele está falando dessa jornada do Monte Sinai. Né? 2. Escrevei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, né? Monte Sinai. E o Senhor mais deu a mim. Virei-me e desci o monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão com o Senhor, como o Senhor me ordenou. Então a gente vê aqui que Moisés está falando desse fato ocorrido lá no Monte Sinai, e agora ele vai entrar nessa questão de Arão também. Ele aparentemente parece 2 coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Está falando agora do episódio das tábuas, da segunda tábua, né, que foi escrita, e agora ele vai falar de Arão, né, que a gente viu. Ó, partiram os filhos de Israel de Beirote e Bene-Jacã para Moceira, e ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote no seu lugar. Dali partiram para Gudigoga, e Gudigoga para Jotbatá, terra de ribeiros de água. Aí, por esse mesmo tempo, ó, o Senhor separou a tribo de Levi, que foi aprovada, né? Está falando da aprovação da tribo de Levi, ó, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Então, aqui a gente vê essas 2 passagens, né, do Monte Sinai e essa de Arão, que é a que nos interessa hoje. Então, é justamente a interpretação do significado disso aqui que vai ser uma revelação para nós. Qual é o assunto comum dessas 2 passagens aqui, que Moisés está falando, está trocando ali para a nova geração?
O assunto aqui é das misericórdias do Senhor. Moisés está passando para a nova geração as misericórdias do Senhor. Moisés está falando que da mesma forma que o Senhor ele teve misericórdia com o povo ali naquela questão do bezerro de ouro, né? Que o povo estava em idolatria, né? Aquela história os irmãos já conhecem. A primeira tábua foi quebrada e o Senhor teve misericórdia. Tem aquela coisa que Arão orou, intercedeu pelo povo, né? E o Senhor teve misericórdia do povo e deu uma nova tábua. Então o assunto era esse. E a questão de Arão é a mesma coisa. O que Moisés está falando aqui é justamente a misericórdia que Deus teve com Arão. Que é justamente isso que vai revelar o que a gente está querendo, que a gente está estudando aqui, né? Então, o que aconteceu lá, né? Que tem essa aparente contradição. O Senhor tinha falado já para Moisés e para Arão que Moisés ia subir no Monte Or, né? Isso, e que ali ele seria sepultado. Só que Arão, quando ele chega ali no Monte Or, ele não falece, ele não morre. Então, é meio que ele desse uma volta, retornasse. Ele passou um período, um tempo, ele retorna até Mocerote, até onde aqui a gente vai, na escritura aqui vai ser chamado de Mocera, né? Então lá no texto de Números 33, está Mocerote, que é plural. Mocerote é plural. O que seria Mocerote? Mocerote é como se fosse picos de montanha, porque é uma palavra, essa terminação iot em hebraico, né? Ela fala justamente de plural. Então, Mocerote são várias, é uma cadeia montanhosa, né? São vários picos, né, de montanha. Então, ali que eles chegam em Mocerote, nesses vários picos. E ali, Arão, o Senhor, ele dá uma volta com Arão nessa jornada. O irmão entende assim, os irmãos entendem, o irmão que passou, né, Dino, que pelo menos, no mínimo, eles devem ter passado 2 vezes ali em cada jornada dessa. Então, essa foi a misericórdia de Deus para com Arão. Porque o período que era para Arão morrer e ser sepultado, o Senhor teve misericórdia dele, e é isso justamente que o Senhor está passando. Então, por isso que aqui em Deuteronômio, ele vai passar de Beerote e Bene-Jacã para Mocera. Ele está fazendo o caminho contrário. Está subindo, né, para Mocera. E Mocera é a mesma palavra que Mocerote, só que singular. Então, esse mesmo pico, né, nessa Mocerote, né, nesse monte de pico de montanha, existe uma Mocera, são várias Moceras, né, Mocerote, vários picos. Então, tem uma Mocera ali, que o nome dessa Mocera é Monte Or. É justamente isso que aconteceu. Então, a contradição é que explica o que aconteceu, né? Então, o Senhor, ele tem misericórdia de Arão, ele deixa Arão passar mais de uma vez para aquelas jornadas ali, e eles voltam ali, né, até essa Mocera, que o nome dela é Monte Or, e ali justamente Arão falece, né? Então esse justamente é o significado a interpretação, né? Misericórdia que o Senhor teve com Arão. É isso que Moisés está falando ali para a nova geração. A mesma misericórdia que teve com o povo lá no caso do bezerro de ouro, lavrou novas tábuas, e com Arão ele deu essa volta. Quando era para Arão falecer, né, Arão não faleceu, ele passou naquelas jornadas ali com Arão de novo, e até ele chegar no Monte Or, aí ali faleceu Arão. E Moisés está relembrando isso. Outra coisa que revela essa jornada aqui de Mocerote é justamente a palavra também. A palavra Mocerote, ela significa atadura. Mocerote significa atadura. Mas não é atadura de curativo, não. É a atadura do verbo atar. Atar, né? Ou seja, está unido, né? Então, o significado da palavra Mocerote é atadura, atar. Então, essas 3 coisas vão ser as coisas que vão revelar, né, essa jornada aqui. Atadura, né? O Senhor está atado, né, com Arão, atar. Essa misericórdia que o Senhor tem com Arão, desse percurso até ele... o Senhor já tinha falado que ele ia falecer, né? E o Senhor caminha com ele um tempo ali até chegar ao sepultamento dele. E essa misericórdia, né, que o Senhor tem por Arão.
vamos ver alguns textos, né, para a gente clareando isso. Alguns textos para a gente... Isaías 28. Isaías 28, a partir do versículo 9. Que a gente vai começar a ler uns textos para essas coisas ficando mais claras, né? Vamos ler alguns textos também com relação a Pedro, Paulo no Novo Testamento. Então, Isaías 28, a partir do versículo 9. Fala assim, ó: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Né? Então, aqui são os filhinhos, né? Aquele irmão que não é um ancião, né? Um irmão novo na caminhada. A gente vai ensinar conhecimento para o irmão novo, o irmão que está começando a caminhada agora. Ó, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados? Isso é para desmamado? É aos que foram afastados dos seios maternos? Não é para eles, né? Versículo 10. Ó, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Né? Então, isso é um ensinamento para ancião, né? Para um irmão já mais avançado, mais amadurecido. 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. 12. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Agora, olha para que isso? O motivo, né? Dessas regras sobre regra, mais regra, preceito sobre preceito. Para que isso? Ó, para que vão e caiam para trás. Né? Tá cansado, tá desfalecido, né? Cansou. Caiam para trás. A motivação é para essa. Para que caiam para trás. E se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Então, aqui está mocerote, né? Atadura, né? Para que isso? Para que eles caiam cansados, sejam enlaçados, sejam presos, sejam atados ao Senhor, né? É mais ou menos a questão de Paulo lá em Romanos 7, né? O que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei que a lei é boa, mas o pecado habita em mim, né? Eu quero fazer, mas eu não faço. Eu me deparo com o mal que está na minha carne, né? Então Paulo fala: é miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, né? É a união dele com o Senhor pelo Espírito Santo, né? A nova vida. Então aqui a questão é essa. Por isso que vai falar aqui no versículo 12 de Isaías, ó: ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Vamos lá ver Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 também vai falar disso. Então, é um versículo bem conhecido dos irmãos, né? Mateus 11, 29 fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos colocaram até um texto, né, esses dias aí falando disso, né? Bem interessante. E é a mesma coisa, né? Ó, vinde a mim, o Senhor chamando até ele todos os que estáis cansados. Na nossa caminhada, a gente quer fazer coisa, né? Preceito sobre preceito, regra, quer cumprir regra, né? A gente caminha assim, né? Quando a gente está começando, né? Mas, Senhor, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Ó, tomai sobre vós o meu jugo, né? Você viu que esse jugo aqui é a cruz de Cristo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Né? Então, quem está cansado,
a gente vê que quem está cansado, o Senhor chama para vir para ele e tomar o jugo dele, né? Agora, engraçado, se você está cansado, o Senhor vai te dar um trabalho pesado, que o jugo que ele está falando é o mesmo jugo do boi. É um trabalho que não é um trabalho leve. Você está cansado? Vem aqui a mim, que eu vou te dar um trabalho aqui. Ó. Eu sou o boi velho, vou botar um jugo aqui com aquela peça de madeira e vai botar o boi novo ali do lado, né? E o boi novo agora vai aprender com o velho, vai andar unido, né? Essa é a atadura. Esse é mocerote. Essa união com Cristo, né? Para você viver nessa união com Cristo, você tem que ter maturidade. Não é coisa, né? Por isso que isso aí não é para o desmamado, que a gente leu lá em Isaías, né? Não é para aquele que foi afastado do seio da mãe. É para quem já tem uma estrada, né? Já teve uma experiência, né? Então agora o Senhor vai se unir com ele para percorrer um caminho com ele. Para quê? Para achar descanso. Que com o Senhor, né? Unido ao Senhor, a gente tem descanso. Não é a gente sozinho, né? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Né? O Senhor, ele é a fonte, por intermédio dele são todas as coisas, né? E para ele também são todas as coisas, né? Vamos ver um outro texto em João, né? Evangelho de João. Evangelho de João 21, lá no finalzinho de João, Evangelho. A gente vai começar a ver aqui, né, a experiência de Pedro, a experiência de Mocerote, a mesma experiência de Arão, que Pedro está tendo, essa mesma experiência, né? Vai ficando mais claro, tá, irmão? Conforme a gente for lendo, eu sei que é meio complexo da gente entender, mas conforme a gente for avançando, os irmãos vão entendendo melhor. Então aqui, João 21, a partir do 17. Então a gente sabe aqui que Pedro já tinha negado o Senhor 3 vezes, né? Quando o Senhor falou lá que ia ser crucificado, o Senhor, não, Senhor. Pedro falou, não, Senhor, de modo nenhum. Eu darei a minha vida por você, Senhor. Né? Isso foi o que Pedro falou, né? E o Senhor fala, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. A Pedro, ele achava uma coisa dele, achava que ele estava pronto, né? Ele queria fazer coisas para Deus, mas ele não estava pronto para aquilo ali. E agora, o Senhor que vai encontrar com Pedro de novo, o Senhor já ressurreto, né? O Senhor vai encontrar com Pedro. Pedro tinha voltado para a velha vida, tinha ido pescar, tinha levado alguns discípulos com ele, 7, né? 7 discípulos com ele. E o Senhor agora vai estar com Pedro de novo, ele vai resgatar Pedro, né? Então o Senhor fala assim, pela terceira vez, João 21, 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, um ancião, quando, porém, fores velhos, ou seja, um ancião, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ó que mocerote. É esse cingido, né? Outro te cingirá e te tomará pela mão. A gente sabe que isso é uma alegoria do Espírito Santo, né? Então Pedro antes não era guiado pelo Espírito, quando ele era novo, né? Então Pedro, agora o Senhor está falando para ele, quando você era novo, né? Você ia para onde você queria, fazia o que você queria, do jeito que você queria, né? Regra sobre regra, aquela coisa toda. Mas quando você for velho, Pedro, fores velho, for um ancião, estenderá as mãos e outro te cindirá e te levará para onde não queres. Aí olha agora a moceira de novo. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Né? Então essa união de Pedro com o Senhor. Então agora Pedro vai andar em união com o Senhor, unido ao Senhor, seguindo ao Senhor, né? Pedro ainda vai contestar, né?
Você é assim comigo? E aquele outro discípulo teu ali, João, né, apontou para João, aquele outro, comigo é assim, mas aquele ali... Aí o Senhor vai falar com ele, né? 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus, e quanto és? Que era João, né? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quer dizer, era uma palavra específica para Pedro, né? Então aqui o Senhor já estava falando com ele. E o sentido dessa pregação do Senhor para Pedro era justamente isso, no versículo 19. Ó. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então o Senhor aqui já tinha anunciado a morte de Pedro. Mas vem e me segue, Pedro. Né? Você vai ser guiado, vai ser guiado para lugar que você não quer ir. Amém. Né? Então aqui começa a caminhada de Pedro, né? E a gente vai ver que aqui em João, né? A gente está no finalzinho de João, logo depois Pedro vai começar essa caminhada dele em Atos 2, né? Na descida de Pentecostes ali, né? Pedro vai se levantar cheio do Espírito Santo e vai começar a pregar para os judeus ali, né? Pregar arrependimento, né? Batismo, né? E vocês vão receber o Espírito Santo, né? Se identificar com o Senhor Jesus, ele vai começar a pregar isso aqui, o Senhor Jesus e a obra de Cristo ali para os judeus ali, né? Então ali Pedro já começa, né? O seu serviço, né? A apacentar as ovelhas do Senhor. Amém. Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Atos agora ele já começa isso. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos não é o começo, né? É o final, né? Que o nosso assunto aqui da Mosera é esse caminho, percurso que o ancião percorre com o Senhor antes da morte mesmo, antes de passar o bastão para a nova geração, né? As misericórdias do Senhor, o Senhor dá um tempo para colocar as coisas em ordem. É esse tempo. Então o Senhor vai falar para Pedro, Pedro, vai ser assim, ó. Isso aí, Pedro, eu estou te falando, você vai para um lugar que você não quer, outro vai te cingir, que é o Espírito, era significando o tipo de morte que Pedro ia morrer. Então você vai ter um tempo, Pedro, para você ser conduzido, caminhar dessa forma. Só que você vai me glorificar com a tua morte. Isso era o que o Senhor estava falando para Pedro. Agora em 2 Pedro 1, Pedro agora já vai ser um ancião, né? 2 Pedro 1, a partir do 12. Então Pedro agora ele está pregando, né? Ele está passando para a nova geração tudo que ele aprendeu. Então já começa aqui, se depois os irmãos quiserem ler, né, 2 Pedro, o capítulo 1 todo, né? Então Pedro está dando instrução da caminhada de filhinho, de jovem, de pais, de ancião, né? É o caminho que Pedro mesmo já tinha percorrido. Pedro já conhecia aquele caminho, ele já era um ancião, ele está dando instrução, está passando o depósito para a nova geração, né? E ele vai começar aqui no 12, ó. 2 Pedro 1, 12. Ó, por esta razão, ó, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Pedro está lembrando os irmãos de muitas coisas, né? Ó, certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. 13. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Ó, considero enquanto estou nesse tabernáculo. Despertai-vos com estas lembranças, enquanto ele está vivo. Ele está passando coisas à nova geração. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ó, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo. Então agora Pedro, ele é um ancião, né, que já está prestes a morrer. Ele fala que segundo o Senhor Jesus me revelou, né, que já estava próxima da morte dele. E Pedro agora ele quer fazer, no versículo 15, né, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo,
mesmo depois da minha partida. Conserveis lembrança de tudo. Né? Então, Pedro, o que Pedro vai fazer? Ele vai deixar escrito. Vai deixar 1 Pedro, 2 Pedro, né? Vai deixar essas cartas aqui. Ele vai passar para Marcos, né, o Evangelho. João Marcos vai escrever lá o Evangelho de Marcos. É Pedro que dá instrução a Marcos para escrever o Evangelho de Marcos, né? Então, Pedro, agora a preocupação de Pedro, já ancião, né, ele está colocando as coisas em ordem. Pedro já sabe que vai partir, e ele, aqui ainda em 2 Pedro 2, ele vai falar, né, no 1. Ó, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então Pedro ele está falando, ele está passando o depósito para a nova geração, né? Ele já sabe que está próxima da partida dele, já tem consciência disso, e Pedro agora ele começa a colocar as coisas em ordem. Está passando tudo que ele aprendeu, né? A experiência toda dele que ele teve com o Senhor, ele está passando para outra geração. Não, eu quero que o que eu aprendi, que isso fique, mesmo quando eu partir, que vocês tenham ainda lembrança dessas coisas. Então, o que ele faz? Ele escreve. Né? Então, está aqui, chegou, graças a Deus por isso, chegou até nós hoje, né? Essas coisas, né? de João. Então, é justamente esse sentido lá com Arão. Né? Já era para Arão falecer, né? Agora ficou um pouco mais claro, né? Então, o Senhor tem misericórdia de Arão, e Arão ele percorre faz uma volta ali, né? Ele dá uma volta ali, ele volta até essa moceira, né? Que é o Monte Or. Até o quê? Até Arão, o intuito era o quê? Arão colocar as coisas em ordem. Então ali Arão morre, então aí continuam as jornadas, né? Queria ver outro texto com os irmãos. Um texto agora no Velho Testamento, essa mesma experiência de Abraão. Gênesis 25, vai ver em Gênesis 25, do 1 até o 5. Gênesis 25, do capítulo 1 até o 5. Esse texto aqui de Gênesis 25, né? Sara já é falecida, Sara já morreu, e agora Abraão ele já está próximo de morrer. Então a gente já vai ver a morte de Abraão aqui a partir do versículo 25, a partir do versículo 7. Né? Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Então aqui no versículo 7 já acontece a morte, o falecimento de Abraão. Né? Mas antes de Abraão falecer, ele vai colocar as coisas em ordem. Sara já tinha morrido, né? E aqui é o que a gente vai ver do versículo 1 até o versículo 5, né? Desposou Abraão outra mulher, depois da morte de Sara, né? Chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 3. Joquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. 4. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Versículo 5. Agora olha só que interessante. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Isaque era o filho da promessa, né? Isaque ele era o filho da promessa. Então, a herança toda, ele é o herdeiro de todas as coisas, a tipologia de Cristo, né? É o herdeiro de todas as coisas. Então, por isso que vai falar aqui, que ele deu toda a sua herança, né? Deu tudo que possuía a Isaque, né? 6. Porém, aos filhos da concubina que tinha, deu-lhes presente, ainda em vida. Preparou todas as coisas. Ele não deixou ninguém desprovido. A herança, né, toda a herança era para Isaque, que era o filho da promessa. Mas os outros filhos que ele teve, não deixou ninguém desprovido.
né? Ele deu presente, deu provisões para eles, né? No sentido aqui que ele deu provisões para esses outros filhos, né? Agora aqui o cuidado dele com Isaac, ó. Os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Ou seja, ele ainda em vida, é um cuidado que ele teve. Ele não deixou Isaac, né, que era o filho da promessa, né, ficar misturado, né, com os outros, que eram outro povo, outra coisa diferente. Não era um filho da promessa, né, da herança de Deus, né? Então ele separa o filho para não haver contaminação, né? Esse mesmo sentido a gente vai ver lá para a gente entender um pouquinho melhor, 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, Paulo também já é um ancião e ele está fazendo a mesma coisa com Timóteo, né, que é um jovem. Ele está passando, Paulo já é um ancião, 2 Timóteo está passando orientações para Timóteo, né, para o filho, como ele fala, no meu filho Timóteo. 2 Timóteo 2. A partir do 20... Não, vamos ver do 19. Vamos ver a partir do 2 Timóteo 2, a partir do 19. Ó, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Ó, que selo é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor, ora, numa grande casa, não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar deste erro, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Agora o 22, ó, foge outrosim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui a gente vê Paulo, né, dando esse mesmo conselho para Timóteo, né? O ancião Paulo passando o bastão ali, né, passando o conselho de Deus para Timóteo. Ó, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. É com esses. A mesma coisa que fez Abraão lá, né? Separou. Então aqui Paulo está separando Timóteo também, né? Então isso é o mesmo sentido, né? Vamos ver outro texto em Isaías também que vai tocar nesse assunto. Isaías 38. Isaías 38, do 1 até o 5. Essa daqui é a experiência do rei Ezequias, né? Que é a mesma experiência, né? Falando do mesmo assunto aqui no Velho Testamento. Ó, do 1 até o 5 que a gente vai ler. Ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, Ezequias já estava para morrer. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Ezequias ia morrer, estava doente, e Isaías fala para ele, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ó, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos,
e chorou muitíssimo. 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então o Senhor, ele dá, isso aí é esse período, né? 15 anos, para quê? Para ele colocar as coisas em ordem. É um tempo que o Senhor dá, né? É essa questão de moceira, né? Colocar todas as coisas em ordem. O Senhor, ele dá, sempre ele tem misericórdia. O Senhor, ele é misericordioso, né? É isso que Moisés estava falando lá em Deuteronômio 10. Falou a questão da misericórdia lá do monte, da questão do bezerro de ouro, das tábuas. Depois ele vai falar da questão de Arão. É justamente isso. Como Deus foi misericordioso com Arão, né? Vamos ver outro texto, irmãos. Um texto agora de Paulo, né? Atos, lá em Atos. Atos 20. Então aqui é a experiência de Paulo, né? Paulo, ele já tinha dado mandamentos, né, ensinamentos à igreja de Éfeso, né? Aos Efésios, né? Então ele começa aqui no 20, né? Vamos ver, depois o que a gente quer ler, mas está mais aqui do... vamos ler do 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 25. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Né? Só até aí. Então a gente vê aqui Paulo, né, ele falando para os Efésios, né? Não deixei, 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, o outro aspecto dessa jornada de Mocerote, né, é a passagem do depósito, né? O ensinamento, realmente, você passar o que você recebeu, você colocar as coisas em ordem. Amém. Ainda que depois a gente vai ver que não é somente isso, né? Continua, né, o estudo. Mas o assunto aqui, principalmente, é você transmitir o que você aprendeu, que o Senhor passou para você. Sim. Que ele vai falar, depois da minha partida, entrarão lobos, a mesma coisa que Pedro, falsos mestres. Então, a nova geração, ela tem que estar consciente disso. Eu me lembro até do que o Eduardo falou, né, na reunião passada agora, a importância, né, dos irmãos se dedicarem às Escrituras. Não é só uma coisa que é só para o mestre, é só para o irmão que está na frente.
é para toda a igreja, né? Para todos os irmãos. Aqui ainda em... Queria ver se eu acho um outro texto aqui. Acho que é Isaías 28, não. Eu queria ler uma coisa, irmãos, um texto lá em 3 João, já estou acabando já, tá, irmãos? 3 João, eu estava querendo ver um texto aqui, mas eu não estou lembrando onde está. Irmão, você lembra aquele da ovelha? A ovelha que bebe água, mas turva a água? Não me lembro onde está esse texto. É a ovelha gorda, fala da ovelha gorda, ovelha magra, né? Você lembra desse texto? É isso que eu estava querendo lembrar. Eu lembro da fala, do livro. O livro que está, também queria falar desse texto aqui, mas não estou lembrado aonde que está isso. 3 João. Vamos para 3 João então. Não é João, é Velho Testamento. O texto está no Velho Testamento. Então, vamos para 3 João. 3 João, a gente vai ler o versículo 9 em diante. Agora a gente vai começar a falar algumas negativas, né? Algumas negativas, ó. 3 João, a partir do versículo 9 até o 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então aqui o que João está falando aqui, né, nessa carta? Primeiro começa no versículo 9. Olha só que interessante. Escrevi alguma coisa à igreja. Então ele fala assim, ó, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas ele não fala o que é. Ele fala que escreveu alguma coisa à igreja. Aí depois ele entra logo com o assunto de Diótrefes, né? Então os irmãos entendem que antes dessa carta aqui, João tinha escrito uma outra carta. João tinha escrito uma outro ensinamento para os irmãos. Então ele fala, escrevi alguma coisa à igreja. Mas Diótrefes, os irmãos entendem que Diótrefes recebeu essa carta e não passou para os irmãos. Foi uma carta que foi perdida. Aí ele vai explicar por quê. Porque Diótrefes, né, era um irmão, uma pessoa que gostava de exercer a primazia entre eles. Não nos dá acolhida. Esse não nos dá acolhida são os apóstolos. Diótrefes, ele não queria receber os apóstolos. Por isso que ele fala, ele não nos dá acolhida, João e os apóstolos. Por quê? Porque ele queria exercer a primazia e ele não deixava os outros irmãos ter contato com os irmãos ali naquela região ali. Porque ele queria ter a primazia no local. Então ele não queria que os irmãos tivessem contato com os apóstolos. Por isso que ele não acolhia os apóstolos. E quando João escreveu uma carta, ele pegou a carta e sumiu com a carta. Aí ele vai falar, por isso se eu for aí far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Contra nós quem? Contra os apóstolos. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los expulsa das igrejas. Quer dizer, ou seja, ele não deixa a palavra de Deus ter livre curso. Entende? Não deixa o irmão passar o depósito. O irmão está querendo passar o depósito dos irmãos, esse irmão aqui não deixa. É uma expressão negativa, né? Dessa coisa. Vamos ver outra agora, 1 Coríntios 5.
1 Coríntios 5. Oi. Ezequiel 34, 18 e 19. Das ovelhas. Ezequiel 34, 18. 14 ou 18, se não me engano. 18 a 19. Ah, isso mesmo. Então, isso aqui é interessante. Isso aqui, vamos lá. Depois a gente volta lá para Coríntios, né? Que eu ia ler. Questão das cartas que sumiram, né? Vamos ler do 17. Ezequiel 34. Vamos ler do 17 até o 21. Ezequiel 34, do 17 ao 21. Fala assim, ó. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com os chifres impeles as fracas, até a espalhardes fora. Ou seja, né? Interessante que esse Ezequiel 34, ele começa lá do 1, é uma palavra direcionada para pastor, né? Ezequiel 34, desde o 1, a palavra é específica para pastor, para liderança. A partir do 11, do versículo 11, ele começa a falar para a ovelha, né? Então ele vai colocar aqui, mas também nesse sentido de ovelha, também estão os pastores, os mestres, os diáconos, apóstolo, porque também são ovelha. Então é uma palavra geral, né? Aqui seria uma palavra geral. Então o que ele está falando aqui? Que as ovelhas que são gordas, que se alimentaram do bom pasto, elas não têm a preocupação de levar esse bom pasto para as que vêm depois dela. Né? É a mesma coisa, tipo assim, rapaz, teve uma reunião lá, a palavra foi maravilhosa, pô, foi edificante a palavra, foi super edificante. Aí o irmão fala assim, o irmão que não estava lá, né? Rapaz, mas falou de quê? Rapaz, falou um negócio lá de ovelha gorda, de ovelha magra, falou um negócio de Moisés, já está vendo as águas turvas? Não teve a preocupação de guardar o depósito para você passar para outra geração, ou para a ovelha que vem depois. Então aqui o que o senhor está falando aqui, que esse sentido da palavra é a mesma coisa que o Eduardo falou lá na casa dele domingo passado, né? A dedicação das escrituras é para toda a igreja, é para todos os irmãos, né? A gente pensa que o mestre ele tem, né, o compromisso de ensinar, não, mas é para todo irmão também tem esse encargo, né, de estar passando as coisas claras, com clareza para outra geração. Principalmente para os irmãos anciãos, né? Isso é lógico, principalmente para os irmãos que estão na frente. Mas todo irmão tem essa missão do Senhor, né? De que você está se alimentando, você levar para as outras gerações com clareza, guardar o depósito e passar. Né? Esse é o sentido, né? Também que o irmão se lembrou do texto, a gente vai ficar sem isso. 1 Coríntios 5, né, que eu tinha falado. Primeira Coríntios 5, do versículo 9 em diante. Ó, 1 Coríntios 5, a partir do 9, ó. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. 11.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Só até aí, né? Então a gente vê que no 9, 1 Coríntios 5, 9, ele começa a parte A, ele fala assim, ó, já em carta vos escrevi. Então, dá a entender que ele já tinha escrito uma outra carta, que também não chegou aos coríntios. Aí no versículo 11, ele vai falar assim, ó, mas agora vos escrevo. Então, esse agora que ele está falando assim, no 11 aqui, ó, mas agora vos escrevo, é essa primeira carta aos coríntios. Mas no versículo 9 aqui, ele está dizendo que ele já tinha escrito uma outra carta. Então, seria uma carta que teria... se tivesse essa carta não tivesse sido perdida, né, seria essa carta que foi perdida, seria 1 Coríntios, a que a gente conhece como 1 Coríntios seria 2 Coríntios, e a 2 Coríntios seria a terceira, né, porque essa primeira carta ela se perdeu. Se perdeu por quê também? Porque em Coríntios tinha aquela questão, né? Uns eram de Paulo, outros de Apolos, né? Então tinha divisão. Então Paulo já havia escrito uma carta também para os irmãos, que fazia parte do depósito, que foi perdida, né? Então também é uma negativa disso, né? Então é um problema nesse sentido, né? Da palavra não ter livre curso, né? Porque o Senhor quer que a palavra ela tenha livre curso, né? Colossenses 4,16. Já estou acabando, irmão. É outro exemplo, parece que 3 cartas, né, que foram perdidas. Uma de Pedro, né, uma de Paulo e essa daqui também de Paulo, aos Laodicenses, né? Então é Colossenses 4, versículo 16. Ó, e uma vez lida a epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Né? Mais uma carta que foi perdida também. Né? Não, o sentido é você não deixar, né, a palavra ser perdida. Né? Como aqui tem esses exemplos negativos aqui. Né? Uma carta que foi escrita aos Laodicenses, que Paulo está falando aqui para os Colossenses, né? Ó, pega essa carta de Colossenses, lê ela lá para os de Laodiceia. E a que eu escrevi para os de Laodiceia, lê ela também para os de Colosso. Só que essa de Laodiceia se perdeu, né? 2 Tessalonicenses 3, 1. E eu vou estar encerrando, tá, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, ou em algumas versões tenha livre curso, e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Tem algum irmão que tem essa versão? A palavra tenha livre curso? Se propague? Então, orai. Finalmente, irmãos, orai por nós. É um motivo de oração, né? Para que a palavra do Senhor se propague. Livre curso? Então, se propague, ou a palavra tenha livre curso. É motivo de oração. E seja glorificada, como também está acontecendo no meio de vós. Né? Então, o sentido é isso, porque é a palavra que vai... É a questão do depósito, né? Passado para as outras gerações. É colocar as coisas em ordem, né? Então mocerote, esse período que o Senhor está unido, né? Está em união com os irmãos, no período que os irmãos colocam as coisas em ordem, até ele passar o bastão para a próxima geração, né? Amém, irmãos? Estou encerrando aqui, se os irmãos quiserem acrescentar mais alguma coisa, tá? Ou perguntar, os irmãos ficam à vontade. Amém.